Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2025, 11 horas da manhã aqui em Nova York, 1 hora da tarde no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje tivemos a libertação de mais 3 reféns que estavam em poder do Hamas, entre eles o pai da família Bibas, né? O Yurden Bibas foi libertado hoje. Infelizmente, o resto da família ainda está com o Hamas. Existem questionamentos, alguns acham que eles estariam mortos, a gente não sabe o que aconteceu ainda, vamos aguardar o desdobramento, mas pelo menos o pai dessa família foi libertado hoje, junto com outros 2 reféns, né? Infelizmente, Israel libertou também uma série de prisioneiros, né? Não é a mesma coisa, é totalmente diferente, né? Os prisioneiros foram terroristas que fizeram coisas erradas, que tiveram direito ao devido processo legal. Os 3 reféns que foram libertados hoje eram pessoas inocentes que foram sequestradas pelo Hamas. Um absurdo, mas enfim, esse é o processo do acordo de paz que foi assinado, né? Então, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por A Pipa do Vovô Não Sobe Mais, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou, hoje foram libertados 3 reféns que estavam em cativeiro, o Ofer Kaldelson, Yarden Bibas e Kate Siegel, né? 3 homens retornados para Israel, reunidos com as famílias e coisa e tal, uma notícia muito boa. Até aqui só haviam sido libertados ou mulheres, crianças ou homens mais idosos, então pela primeira vez foram homens com idades... bom, um deles tem 65 anos de idade, o Kate Siegel, mas os outros 2 têm 54 e 35 anos. É muito importante esse início desse processo de libertação dos homens que foram feitos reféns lá na faixa de Gaza, né? Aqui está a imagem do Yarden Bibas sendo libertado. Ele é o pai da família Bibas, né? A gente sabe desse caso, a família dele toda foi sequestrada, todos eles, né? Ele, a mulher e as 2 crianças. A mulher e as 2 crianças, a gente não sabe se estão vivos, se estão mortos, se vão ser libertados ou não. Eu quero acreditar que estão vivos, que vão ser libertados em algum momento, mas por hora apenas o Yarden foi libertado, né? Tá aqui o momento em que ele chegou no hospital, reencontrou com a mãe dele, né, com o resto da família. Infelizmente, é lógico, ele está esperando a libertação do resto da família dele, mas assim já é um movimento de alegria, já é um alívio, né? Pelo menos ele, por enquanto, está livre. Imagino a grande pressão que ele está sofrendo, porque o resto da família dele ainda está em poder do Hamas, né? Lembrando, esse caso, essa família morava no kibbutz Nir Oz, que foi um dos primeiros kibbutz a serem invadidos pelo Hamas no dia 7 de outubro, e muita gente no kibbutz foi morta, um monte de gente foi morta. Eles estavam no quarto seguro lá em Israel. Toda casa tem um quarto seguro, que é um quarto que você consegue se fechar e coisa e tal, mas os terroristas do Hamas levaram prensa hidráulica, levaram chave hidráulica e conseguiram quebrar a porta desse quarto seguro e pegaram eles como reféns, né? Um absurdo. Logo foram separados, ele foi para um lado na faixa de Gaza e o resto da família foi para outro lado. Sofreram uma série de atrocidades, de absurdos, né? O bebê Bibas, né? Todo mundo preocupado com ele, fez 1 ano em cativeiro, tinha poucos meses de idade, né? E em determinado momento eles obrigaram o Yarden Bibas a gravar um vídeo dizendo que Israel teria matado o resto da família dele. Isso é falso, a gente sabe que não foi verdade isso, mas ele foi obrigado a dizer isso, aquele negócio, mas tem uma gravação dele dizendo que Israel matou a própria família. Gente, os caras apontaram uma arma para ele e obrigaram, fala isso daí, o que o cara vai fazer? Ele fala qualquer coisa, né? Ele tem que continuar vivo, não tem outra alternativa. A gente sabe que é mentira o que ele falou, isso foi uma arma de propaganda que foi usada pelo Hamas. Ele está livre agora, vai poder esclarecer isso direito com a força israelense. Não libertaram o resto da família dele. Não sabemos ainda o que aconteceu. Certamente vamos ter essas informações mais adiante, mas um absurdo completo esse tipo de coisa. É uma tristeza muito grande. Os dois filhos dele e a mulher que ainda estão em cativeiro no Hamas, né? E o pessoal está se perguntando, né, o que Israel deve fazer se eles forem declarados mortos, né? Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Eu acho que
Por minha opinião, não teria nem esse cessar-fogo e continuaria a guerra até a destruição completa do Hamas. Não vejo outra alternativa ali na faixa de Gaza, na Palestina, na Cisjordânia e no sul do Líbano. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, além do Yarden Bibas, também teve o Kate Siegel, que é um americano da Carolina do Norte, que estava lá em Israel e foi libertado depois de 500 dias como refém do Hamas, visivelmente magro, né? 98% dos americanos nunca ouviram falar do nome dele, ou seja, um americano que está sequestrado pelo Hamas, mas a mídia americana fala muito pouco sobre isso, tal como a mídia brasileira esquece de avisar que um brasileiro foi morto pelo Hamas, né? O Lula fica chamando o Hamas de soldados do povo palestino e não sei o que lá, se recusa a classificar eles como um grupo terrorista. No entanto, esse grupo terrorista matou um brasileiro, e a mídia brasileira não fala nisso, simplesmente ignora esse tipo de coisa, né? Enfim, está ele aqui se reunindo com a família, com as filhas e com o irmão dele, depois de 484 dias em cativeiro, finalmente foi libertado ele também, o Kate Siegel. E também o Ofer Calderon também se reuniu aí com a parceira dele, com a mulher dele, depois de 484 dias. Realmente muito, muito tocante isso, que bom que as famílias estão sendo reunidas aí depois de tanto percalço nesse sequestro, né? Enfim, infelizmente, 183 prisioneiros palestinos, criminosos palestinos, terroristas palestinos que estavam presos, vão ter que ser libertados por conta disso, por conta desses 3 reféns, mas enfim, é o que foi possível. Justifica, não justifica, é justo, não é justo, é uma discussão muito complicada para a gente ter agora. Esse foi o acordo, isso aconteceu, né? Bom, o lado positivo disso é que também com esse cessar-fogo, os terroristas de Gaza estão fazendo o enterro dos terroristas do lado deles, e a gente está vendo que realmente eles ficaram muito danificados com isso daí, né? Diminuiu muito a força do Hamas ali na faixa de Gaza durante esse período de guerra, né? Ontem o exército israelense ainda encontrou um monte de coisa na Cisjordânia, encontrou armas na Cisjordânia, continuam as operações ali na Cisjordânia. Aqui teve um caso desse terrorista que estava fazendo propaganda ali na Cisjordânia, de ter matado soldados israelenses e coisa e tal. Uma coisa que choca nesse vídeo é que você vê um monte de criança tratando o cara como se fosse um herói, né? E esse cara foi morto ontem pelas forças israelenses lá na Cisjordânia, né? O absurdo que é manter esses grupos terroristas ali, porque eles influenciam as novas gerações, né? Enfim, o exército israelense fez um ataque de drones contra terroristas armados palestinos ali em Jenin, né, na Cisjordânia, e teria atingido, entre outras coisas, esse idiota que está aqui, e ele foi morto, já confirmado a morte dele pelas forças israelenses. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui muita novidade no final das contas, fala sobre Irã estar financiando o apoio da reconstrução do Hezbollah no Líbano. Isso era esperado que o Irã fizesse esse tipo de coisa, mas o Irã está cada vez mais prejudicado nessa história, né? Bom, uma estudante chinesa da Universidade da Califórnia, né, de Los Angeles, que era a líder dos protestos a favor do Hamas lá na Califórnia, acabou de perder o visto dela de estudante nos Estados Unidos, vai ser deportada de volta para a China, e isso deve acontecer com vários outros estudantes aqui nos Estados Unidos que apoiaram o Hamas. Eu acho que você apoiar o povo palestino é uma coisa que eu sinceramente discordo, mas acho aceitável. Agora, apoiar o Hamas, apoiar o Hezbollah, isso não tem condição realmente. As pessoas são criminosas, né? E por falar em criminoso idiota, o Tucker Carlson fez uma entrevista com Piers Morgan e, além de criticar a Ucrânia, chamar o Zelensky de ditador e outras besteiras, também criticou Israel, também falou que acha um absurdo que os Estados Unidos está sustentando Israel e não sei o que lá. Essa ideia absolutamente sem sentido desse pessoal, né? É um absurdo a posição do Tucker Carlson. É um cara que está caindo na irrelevância midiática, né? Ele está se jogando nesse poço. Nem mesmo os republicanos mais acreditam nesse cara, justamente por essas posições totalmente indefensáveis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.